Muito bem, turma. A gente aguardou aí uns minutos iniciais, né? Para que todos se identificassem o link da nossa aula ao vivo e acessassem. Como vocês sabem, sempre é assim, né? Uns minutinhos antes ali eu posto o link da aula ao vivo e aí nos minutos iniciais da aula a gente aguarda o pessoal conectar e a gente inicia as nossas aulas, né? Sempre a gente começa pelo calendário, né? Em cada uma das aulas a gente fez o nosso contrato pedagógico, a gente explicou detalhadamente, né, como funciona todo o processo de aula, né, processo avaliativo, as datas, enfim. E, e embora, né, a gente tenha esse vídeo gravado, está disponível, né, desde o primeiro dia lá, na barra atividades do Classroom, um vídeo intitulado Contrato Pedagógico, com todos os detalhes, toda a explicação, né. Inclusive a gente abriu, né, lá o Moodle, mostrou onde ficam as atividades avaliativas, a gente abriu o Classroom, mostrou onde fica o trabalho disciplinar, né, para poder fazer todo o processo avaliativo. Tudo isso lá no vídeo do contrato pedagógico, né. Sempre no início de cada disciplina tem isso, né, tem o contrato pedagógico, que informa como as coisas vão acontecer. Então é sempre muito importante, né, em qualquer disciplina que vocês estiverem iniciando, participar desse primeiro momento, né, do contrato pedagógico. Eventualmente, né, se não puder participar por um motivo de doença ou de trabalho, enfim, né, assista depois, né, o contrato pedagógico sempre, porque sempre tem informações, né, importantes de como vão funcionar as coisas, tá? E no início de cada uma das nossas aulas, a gente sempre relembrou o calendário, né? Então, eu vou passar rapidamente, então, o nosso calendário aqui, já que hoje, né, nós já estamos já no dia da prova, né? Então, as datas anteriores todas já aconteceram, né? Todo o processo avaliativo das atividades da N1 no Moodle já ocorreram, né? Então, só para relembrar rapidamente, na primeira semana de aula, lá 20/3, né, sábado, nós tivemos aula 1 e 2 e tiveram a avaliativa 1 para fazer lá no Moodle, né, com data de encerramento prevista lá no Guia do Aluno, que é um arquivo que está no Moodle. No dia 27/3, vocês tiveram a aula 3 e 4, correspondente à avaliativa 2 lá no Moodle, né, lá dentro da semana 2, avaliativa 2, prazo de encerramento lá no Guia do Aluno, né, tinha que fazer dentro do prazo. 3/4, semana 3, tinha lá a avaliativa 3 no Moodle para fazer, valendo 1 ponto. Igualmente, data de encerramento, prazo de encerramento, com data e horário, inclusive, né, lá no Guia do Aluno. Tinha que fazer no prazo para não perder essa nota. Dia 10/4, ocorreu, né, a aula 7 e 8. Nós tivemos aí, correspondente a esse sábado, a semana 4, a atividade avaliativa 4 lá no Moodle, né, dentro da semana 4, valendo 1 ponto, também com prazo, né, de encerramento lá no Guia do Aluno. Tinha que abrir o Guia do Aluno, olhar qual é esse prazo, né, para não perder. Data e horário de encerramento, né, de cada uma das atividades avaliativas. A atividade avaliativa 1, 2, 3 e 4, lá no Guia do Aluno, né, para vocês verem lá e não perderem o prazo. 4 pontos na N1 de avaliativas no Moodle, né, mais 6 pontos do trabalho disciplinar, que é para fazer e entregar no Classroom. Fechando, portanto, 10 pontos, né? 4 pontos de atividades avaliativas no Moodle e 6 pontos do trabalho disciplinar. Tá? Isso fecharia, então, os nossos 10 pontos da N1. Hoje, a gente tem a outra nota, né? A nota 2, que é a nossa N2. Ela vale 10 pontos a prova, né? E ela acontece no período da tarde, a partir das 13 horas, tá? Agora de manhã, nós temos a revisão dos conteúdos. Vamos ter essa parte trabalhada em vídeo, né? Uma parte teórica, para a gente conversar, enfim, né? Ver as dúvidas, perguntas de vocês também sobre o conteúdo, né? A partir da interação de vocês, também fazer a nossa revisão. Feita a revisão, a gente vai ter intervalo, né, 15 minutos, depois do intervalo chamada, e depois da chamada continua a nossa revisão, agora num outro formato, com exercícios, atividades, vocês vão ter que pesquisar na apostila, vocês vão ter que ler o material, rever os slides, né, para dar conta de fazer esses exercícios de revisão. Tá? Os exercícios de revisão, né, vão servir para preparar vocês
para aquele momento da tarde, né? Que é o momento da prova, tá? Então é muito importante participar desse segundo momento aí, com os exercícios da revisão. E vocês já vão pegar, né, uma prática aí de como provavelmente, né, vai ser a prova, né? O estilo parecido das questões, né? Claro, com outros valores, né? De repente outra proposta, mas é no mesmo conteúdo, né? No mesmo arcabouço aí as questões, tá? Na parte da tarde, às 13 horas, abre a prova para vocês lá no Moodle, tá? Um pouquinho antes das 13 horas ali, uns 15 minutos antes, uma meia hora antes, vai ser postado no Classroom as instruções de prova e o código dela. Vocês vão ler as instruções ali no Classroom, vão copiar o código. Aí vocês vão lá para o Moodle, vão abrir o Moodle de vocês, né? Com o login e a senha de vocês normal, vão acessar ali a disciplina de administração financeira, e abaixo da semana 1, 2, 3 e 4 vai aparecer lá a atividade avaliativa final, vão clicar nela, ela vai pedir o código, vocês vão inserir o código e a prova vai abrir para vocês. São 10 questões objetivas, questões de teoria e de cálculo, né? Porque a nossa disciplina tem esses dois elementos, né? A prova vai ter duração de 1h30 para fazer essas 10 questões. Tá? É um tempo mais do que suficiente. Fiquem muito tranquilos, né, na hora da prova, fazer a prova. Tenham à disposição aí já preparado para vocês, né, tudo que vocês precisarem para fazer a prova, né. Precisar de uma caneta, lápis, né, papel, caderno para fazer os cálculos numa folha, uma calculadora, vou usar o celular, como é que vai ser as coisas, já deixa tudo organizado. No momento que abrir a prova, ali tem 1h30 para fazer, né. Então, não vou abrir a prova para depois procurar onde é que está a calculadora, para depois procurar uma caneta, um caderno. Não, já deixa tudo prontinho, né? Tudo acertado. Se for fazer a prova, né, já está tudo em mãos ali, tá? Então, gente, à tarde ocorre apenas a prova, tá? Finalizada a prova, né, vocês fizeram as 10 questões, vocês vão clicar lá, salvar e enviar, e ela já vai atualizar e já vai mostrar a nota para vocês, a nota que vocês ficaram na prova. Importante, gente, são 10 questões, né? Então, não vão fazer uma, duas e fechar, né, a prova, né? Ou não vão fazer toda a prova e fechar o navegador sem esquecer de salvar e enviar, né? Então, fiquem atentos, vão fazer todas as 10 questões, né, salvar e enviar, e aí sim vai mostrar a nota da prova para vocês. Conforme vocês estão fazendo a prova na parte da tarde, eu estou fazendo o fechamento das médias da N1. Conforme vocês vão terminando a prova, o sistema, né, vai postando para mim as notas, e aí eu vou pegando as notas e vou fazendo as médias finais, né, a composição da N1 com a N2 de vocês. Quando eu tiver todas as médias finais, eu posto nossa chamada, né, as médias de vocês. Automaticamente, essas notas postadas na chamada vão lá para o portal do aluno, e vocês conseguem, né, abrindo o portal do aluno de vocês, olhar qual foi a nota que ficaram, né, na N1, N2 e a média final de vocês. Tá? A média final, a gente sabe, né, para aprovação é 6, mínimo 6, né? Se ficar abaixo de 6, ainda tem mais uma chance, né? Prova de substituição que acontece no Moodle no dia 8 de maio, tá? Espero que ninguém precise fazer a prova de substituição, né? Tirem uma boa nota na prova, né? Façam com calma, com tranquilidade, né? Com base em tudo que a gente estudou, nos exercícios que a gente fez, né? Em cada uma das aulas. E claro, né? Com muita atenção na nossa revisão aí, deve dar tudo certo, né? Ninguém faça a revisão. Eventualmente, né? Nem faça a substituição, né? Eventualmente, o número de alunos que vai fazer substituição, quando ocorre, né, é porque não fez alguma coisa do processo avaliativo, geralmente é isso, né? Não entregou o trabalho, não fez a prova, não fez as avaliativas no Moodle, aí faltou nota, não atingiu a média. Né? Aí, geralmente, são esses que fazem substituição, né? Quem faz todas as avaliativas, faz o trabalho, faz a prova, né,
é praticamente 100%, né, desses que fazem todo o processo avaliativo, praticamente, né, não dá para dizer 100%, né, mas praticamente 100%, são aprovados, né. Agora, aqueles que não fazem, né, atividade avaliativa, não fazem prova, não fazem trabalho disciplinar, né, aí são os que acabam pegando a substituição, mas ainda tem mais uma chance, né, que é essa prova de substituição no dia 8 de maio, que vai substituir a menor nota. Então, digamos, fiquei com 0 na N1. Não fiz nenhuma atividade avaliativa e não entreguei trabalho. Fiquei com 0 na N1. Na N2 eu fiz a prova e fiquei com 4. Não participei das aulas, eu não fiz nada, né? Não sei muito bem na prova, né? Aí fiquei com 4. Bom, 0 na N1 e 4 na N2, somos 2, dá 4, divide por 2 dá 2, média 2. E agora, né? Reprova? Não, aí tem a substituição, né? Para substituir a menor nota. Ainda tem mais uma chance. Então, vai substituir qual nota? A menor, né? Ficou 0. Se ficou, né? Estou dando um exemplo extremo aqui. Ficou com 0 na N1 e 4 na N2, vai substituir qual nota com a prova de substituição? O 0 da N1, né? Na substituição, cai todo o conteúdo, né? Da aula 1 a 8, são 10 questões igualmente. Aí vai lá e faz a prova de substituição, digamos que tira 8 na substituição, né? Aí substitui a nota da N1 de 0, substitui por 8. Aí soma o 8, né, da N1 e o 4 que ficou na N2, vai dar 12, divide por 2 dá 6, e aí é aprovado. Tá? Mas é a pior situação, né? O melhor de tudo é participar de todo o processo, né? Qual a tendência, né, de quem não participou das aulas, não participou de nenhum processo avaliativo anterior, ir para a prova de substituição e sair bem. Não é impossível? Não é impossível, mas é bem mais difícil, né, do que ter feito, né? Todas as avaliativas que são bem tranquilas, né, é um ponto cada uma, vocês têm todo acesso ao material de vocês para fazer, né, e ir conquistando esses pontos aí ao longo das semanas, depois fazer o trabalho disciplinar, que além de tudo, né, dá para fazer em dupla, trio, enfim, né, como a gente tinha falado, alguns preferiram fazer individual, né, mas dá para fazer em dupla, trio, entregarem, claro, cada um entrega o seu, né? Então, é bem tranquilo o processo avaliativo, né? Na N1, tá? Para não deixar e correr o risco de chegar na substituição, né? Que é a última chance, né, dos afogados, né? Como se diz, e correr o risco aí de ser reprovado, né? Ninguém quer também ir lá para a terceira avaliação lá e ter que fazer essa prova. Então, a minha expectativa também é essa, né? Que a nossa turma aqui não corra, né, esse risco aí de ninguém pegar a substituição. Mas se precisar, ainda tem esse recurso aí, né? Tá? Muito bem, gente. Alguma pergunta, alguma dúvida aí do nosso processo avaliativo? Tudo certo. Tudo certo? Beleza. A Patrícia tinha perguntado no chat ali sobre as notas. Acho que eu respondi durante a explicação, né, Patrícia? Tranquilo? Tá. Eu acho que enquanto eu estava falando, ele fez a pergunta, eu acabei automaticamente falando, né, de quando que eu postaria as notas. É na parte da tarde, depois que todo mundo fizer a prova, eu tiver todas as notas, eu consigo fazer as médias e postar. Em geral, eu consigo, né, fazer isso até o final da tarde, ali, né, até às 16 horas. E às 16 horas é a hora que encerra a prova, né. Então, se ficou alguém ainda, né, para o último minuto fazendo a prova, às 16 horas ela vai fechar automaticamente. Eu estava fazendo a prova, né, e estava na questão número 8, né, deu às 16 horas, o sistema vai fechar, vai computar as questões que fez, né, e já vai fechar a nota da N2. Aí vai demorar um pouquinho mais, né, se acontecer isso, porque ficou gente para o último minuto, e aí vai demorar um pouquinho mais para fazer as médias. Tá? Por isso que a prova é desde o início, né, das 13 horas até as 16, e tem 1h30 para fazer. Então, quem entra às 13 horas, né, vai conseguir fazer ali até as 12h30 tranquilo, né? Tem 1h30 para fazer. Tá? Claro que quem entrar 10 minutos para encerrar a aula, né, vai ter quanto tempo para fazer a prova, né? Se entrar às 15h50 até às 16 horas, quanto tempo tem? Né? 10 minutos. Tá? Então a prova tem 1h30 dentro do horário de aula de vocês. Tá? Isso é sempre importante relembrar a todos. Muito bem. Certo, gente? Então, se ninguém tem dúvidas, né,
aí do processo avaliativo. Então, vamos adelante aqui com a nossa revisão. Então, gente, a nossa revisão, ela vai abordar tópicos especiais, né? Para nos preparar para a nossa prova, tá? Então, tudo que for tratado aqui é muito importante. Já é muito importante por ser conhecimento, né? Que a gente está trabalhando no nosso processo de ensino-aprendizagem durante todas as aulas, mas especialmente importante, né? Hoje, porque é a revisão da prova, né? Revisão para a prova, né? Então, nós estamos nos preparando para esse processo avaliativo. Então, uma atenção especial, né, aos temas que estão presentes na nossa revisão, né? Porque eles podem ser, né, alvo aí de exigência no processo avaliativo, tá? Então, primeiro elemento para vocês terem uma atenção especial, né, é a nossa análise econômica, né? Qual é a composição da nossa análise econômica? Ou seja, quais são os elementos que fazem parte dela, né? Então, a gente tem tanto a análise financeira quanto a análise econômica, né? Cada uma delas com a sua composição. Na análise econômica, compõe a análise econômica, então, a análise de lucratividade, a análise de rentabilidade e a taxa de retorno sobre o investimento. A análise de lucratividade, vocês lembram, né? Tiveram vários cálculos ali que a gente fez, né, durante a aula, que é como, por exemplo, lucratividade operacional, lucratividade bruta, lucratividade do exercício, lucratividade líquida do exercício, por alguns cálculos de lucratividade. Por quê, né? A lucratividade, ela vai demonstrar o desempenho positivo ou não dessa empresa, o resultado positivo ou não dessa empresa, a capacidade dessa empresa de gerar lucro, né? Porque na análise econômica é isso que acontece, né? É uma análise para verificar o desempenho da empresa. A análise de lucratividade verifica esse desempenho sob aspectos da lucratividade. A análise de rentabilidade, igualmente, demonstra o desempenho dessa organização. Na análise de rentabilidade, nós vimos ali alguns cálculos, como, por exemplo, rentabilidade de capital próprio, rentabilidade de capital social, rentabilidade de capital total, né? Vimos exemplo de cálculos durante a aula. Depois, na segunda parte, a gente teve exercícios, né, para vocês praticarem, né, esses cálculos ali no nosso Classroom. E, por último, o terceiro, não menos importante, né, e faz parte da nossa composição da análise econômica, é a análise de taxa de retorno sobre investimento. Então, análise de taxa de retorno de investimento, nós vimos ali o payback, né, que é aquele prazo de retorno do investimento. A gente viu, né, o TRIT, o TRICETERC, né, que são aquelas taxas de retorno sobre capital de terceiro, taxa de retorno sobre capital total, né. O TRIT, inclusive, era um cálculo lá do trabalho disciplinar, né. Então, gente, a análise da taxa de retorno de investimento, sobre investimento é um elemento que faz parte da análise econômica, compõe a análise econômica. Tá? Muita atenção, então, a Professor, aí. Sim? desculpa interromper, mas surgiu uma dúvida agora, rapidinho. Do trabalho disciplinar, na resposta final podia deixar como número ou, tipo, botar um número e botar porcentagem? Que eu fiquei em dúvida. Desculpa, eu não entendi a tua pergunta. Pode repetir? Deu uma cortadinha um pouquinho no teu áudio. No trabalho disciplinar, a resposta final podia ser só o número ou podia ser só o número com a porcentagem? Não, cada um daqueles indicadores tem uma forma de demonstrar ele conforme a gente viu durante as aulas. Alguns é percentual, né, porcentagem, outros é um índice. Sim. Aí depende do cálculo. É que daí eu fui olhar nos outros cálculos da apostila, né, da consulta lá, daí tava tudo em porcentagem depois. Depende do cálculo, tá? Que foi solicitado. Sim. Certo? Entendi. Certinho, então. Rever ali na nossa aula ao vivo os cálculos que foram feitos e ver como é que foi demonstrado, né? Quando a gente fez ali rentabilidade do capital
social, como é que era o resultado final? Era uma porcentagem. Então, é assim que tem que fazer, né? Quando a gente fez a liquidez imediata nas nossas aulas, foi demonstrado como foi feito, né? Qual é o resultado que se obtém ali? É um índice, né? Na liquidez imediata é um índice. Sim. Foi assim que a gente fez e foi assim que a gente demonstrou durante a aula, né? Então é assim que é para ser feito, tá? Ah, tá certinho, então. Certo? Valeu, Tranquilo, obrigado. Matheus. Então, na prova também do mesmo jeito, tá, Matheus? Quando pedir o cálculo para ti, claro, vai ter as alternativas, nas alternativas Sim. tu já vai ver, né? Que as respostas sim. ou elas estão em percentual, ou elas estão em índice, né? Mas é do mesmo jeito que a gente fez em aula, tá? Tranquilo. Certo? O único deles, Matheus, que a gente tinha a possibilidade ali ou ser, né, índice ou ser percentual lá na análise financeira era o grau de endividamento. Vocês devem lembrar lá, né? Quando a gente falou de grau de endividamento, o limite, né, aceitável para grau de endividamento é até 0,5. E aí estava lá no texto, né? Lembra que a gente falou a respeito disso? Até 0,5 ou 50%. Então, grau de endividamento pode ser um índice 0,5, por exemplo, ou então 50%, por exemplo. Claro que o cálculo, né, vai estar numa dessas faixas aí de aceitabilidade. Qualquer valor acima, né, de 0,5 está fora do aceitável para grau de endividamento, tá? Mas é um exemplo, tá? Foi nessa situação aí bem específica, tá, Matheus? Tá certinho, então. Certo? Obrigado. É isso aí, gente. Façam como o Matheus. Tem uma dúvida, façam perguntas, participem, né? A participação de vocês é muito bem-vinda, né? Ainda se precisar aí de uns décimos para atingir a média, né? Esse pessoal que participa aí, eu me lembro na hora, né? Hashtag fica a dica. Muito bem, gente. Então, composição da análise econômica. Qualquer um desses aqui, individualmente, faz parte da composição da análise econômica. Os três juntos fazem parte da composição da análise econômica, tá? Bom, o próximo elemento aí para ter uma atenção especial na nossa revisão é a definição de solvência, a sua fórmula e as condicionantes de interpretação ali, né? Menor, maior ou igual a 1, tá? Então, o que é a solvência, né? A solvência ela mede a capacidade que a empresa tem de cumprir com seus compromissos assumidos com terceiros em longo prazo. Então, o que a solvência faz? Ela avalia, né, tudo que a empresa tem lá no seu ativo, no balanço patrimonial, né, todos os seus patrimônios presentes no ativo, e olha se isso que ela tem no patrimônio é suficiente para ela cobrir, né, cumprir, pagar, né, as suas dívidas assumidas com terceiros lá do lado do passivo no patrimônio líquido. O que a gente tem lá do lado do passivo no patrimônio líquido? Tem passivo circulante e não circulante. Tá? O conjunto deles vai até o longo prazo, né? Porque no passivo circulante a gente tem o curto prazo e no não circulante o longo prazo. A soma dos dois nos dá o passivo exigível, que pega todo o longo prazo. É isso que faz a solvência. Então ela analisa o que eu tenho no ativo patrimônio, consigo com o que eu tenho no patrimônio cumprir com as obrigações que estão lá no passivo. É isso, tá? Por isso a fórmula da solvência é ativo total, tudo que eu tenho no ativo, né? Na razão pelo passivo exigível, que é o passivo circulante mais o passivo não circulante. Nesse sentido, gente, a regra básica da matemática nos diz o seguinte: sempre que eu tenho, na parte de cima da divisão, um número maior do que o número de baixo na divisão, o resultado dessa divisão será sempre um número maior que 1. Podem fazer o teste que vocês quiserem na calculadora aí. Coloca aí 1.000 divididos por 999, vai dar um número maior que 1. 2.000 divididos por 1.999, vai dar um número maior do que 1. 10 milhões divididos por 2, vai dar um número maior que 1. Então, se o número de cima é um número maior e o número de baixo é um número menor na divisão, o resultado sempre será, né, ao infinito e além, como diria Buzz Lightyear, maior do que 1. Toda vida, toda vida. Isso é uma regra, né, da matemática, uma regra universal. O contrário também é verdadeiro. Se o número de cima da divisão for menor do que o número que está embaixo aqui na nossa divisão,
Então, a razão entre o número menor frente ao número maior vai dar sempre um resultado menor do que 1. Então, posso dividir lá 1 por 2, dá um resultado menor que 1. Posso dividir lá 5.000 por 10.000, vai dar um número menor que 1. É sempre assim, toda a vida, toda a vida. Podem testar na calculadora de vocês. Nunca vão achar, né, um número menor dividido por um número maior, dando um número maior que 1. Certo? Regra da matemática. Então, a gente aprendeu ainda lá no nosso ensino fundamental. E vejam bem, né, se aplica aqui na matemática financeira, numa análise da capacidade de pagamento da empresa, né, frente aos seus compromissos assumidos com terceiros, né? Muito bem. Feita a divisão, né, peguei lá meu total do ativo, dividi pelo meu passivo exigível. Lembrem sempre, né, passivo exigível é o resultado obtido pela soma do passivo circulante mais o passivo não circulante, né? Vimos isso na aula, fizemos exercícios durante as aulas sobre isso. Só que o resultado obtido, né, na administração financeira, ele reflete, né, um número que fala. O que ele diz para o administrador? Ele diz coisas para que esse administrador tome decisões. Nesse caso aqui, o que a solvência geral diz? Quando o resultado obtido for menor que 1, esse número diz o seguinte, que o passivo está descoberto, ou seja, a empresa não tem ativo suficiente para cumprir lá com os compromissos assumidos com terceiros. Então, o número fala para o administrador financeiro e está dizendo isso. E esse administrador financeiro vai ter que tomar decisões, né, para melhorar esse resultado, resolver essa situação. Então, solvência menor do que 1 diz para o administrador que ele tem que tomar alguma decisão, fazer alguma coisa, porque passivo descoberto tem menos ativo, menos capacidade de pagamento do que tem de dívida, tá? Lá assumidas com terceiros, as obrigações com terceiros. Quando a solvência for igual a 1, o número está dizendo que a empresa tem ativo suficiente apenas, né, para cumprir com os compromissos assumidos com terceiros. Ela está em estado de pré-insolvência, porque qualquer gasto a mais, né, qualquer custo, despesa a mais, a empresa vai entrar em insolvência, né? Então, solvência igual a 1. Quando a solvência é maior do que 1, pelo nosso raciocínio, né, que a gente acabou de fazer, um número maior que 1 vai significar que a empresa tem um número maior na parte de cima. O que ela tem na parte de cima aqui da fórmula da solvência? O ativo. Então, o ativo é maior e a dívida é menor, né? As obrigações são menores lá no passivo exigível. É bom para a empresa, né? Então, significa que ela tem um ativo superior, plenamente capaz, né, de cumprir com os compromissos assumidos perante terceiros. Muita atenção, então, gente, em relação à solvência. A sua definição, a fórmula para aplicar e fazer os cálculos, e, claro, né, as condicionantes aqui de interpretação, né, do resultado obtido, do número obtido através da solvência. Isso implica em quê, pessoal? A gente pode ter, então, questões teóricas? Pode, né? Uma questão lá sobre a definição da solvência. Eu posso ter uma questão que eu preciso calcular a solvência? Pode, está aqui, né? Estamos revisando a fórmula. Eu tenho uma questão que possa perguntar lá sobre os resultados obtidos no cálculo da solvência, né? Menor, maior, igual a 1? Sim, pode. Tá? Então, dúvidas, perguntas sobre solvência? Tudo certo. Muito bem, Renan. Obrigado. Arthur também mandou tudo certinho no chat. Patrícia também mandou tudo tranquilo no chat. Paulo Vitor também mandou tudo tranquilo. Ok, gente. Muito bem. A qualquer momento, né, tiverem uma dúvida, habilitem o microfone, né, vamos fazer essa pergunta, essa dúvida aí, ou manda pelo chat também, para a gente não deixar passar nada, né? Chegar na hora da prova, a gente não ter nenhuma dúvida que não foi respondida, tá? Vamos adelante. Agora vamos a um exemplo de cálculo para a gente descobrir, né, um dos elementos aí de um balanço patrimonial, né, tendo os outros valores já disponíveis. Isso a gente viu, né, durante as nossas aulas, estrutura do balanço, né,
como é que a gente chega nos valores das contas que estão presentes no balanço. E teve exercício, né, nas nossas aulas. Pelo menos foram uns 2 exercícios aí que vocês tiveram que encontrar o valor do estoque, né? Isso a gente fez aí em aulas anteriores. Então vamos lembrar isso, né? Está aqui o nosso modelo de balanço patrimonial. Nesse modelo aqui, o ativo está na parte superior do balanço, né? O passivo está no quadro aqui, na parte inferior do quadro, o passivo. E a estrutura do balanço, a gente sabe que, por exemplo, o ativo circulante, ele é uma conta, né, totalizadora, né? Ou seja, ela é resultado da soma, da composição de outras contas que fazem parte desse ativo circulante. Quem é que faz parte do ativo circulante? As contas que estão abaixo dele ali, né? Nesse caso aqui, disponibilidade, cliente, estoque. Nas nossas aulas a gente já viu, né, outros balanços, né, com composições as mais diversas, né? Então, ali dentro do ativo circulante, a gente já viu, né, que tem conta caixa, conta banco, aplicação de liquidez imediata, duplicata a receber, tem lá o PCLD, né, provisão de crédito, liquidação duvidosa, né, impostos a recuperar. Bom, isso tudo aparece dentro do ativo circulante. Nesse caso aqui, desse balanço, tem só essas 3 contas dentro do ativo circulante: disponibilidade, cliente e estoque. A gente sabe que somadas as contas do ativo circulante dá o total do ativo circulante. Então, disponibilidade mais cliente mais estoque dá o total do ativo circulante. Nesse exemplo aqui, nosso ativo circulante é 4.810.230. Ele é o resultado da soma da disponibilidade, 2.815.925, mais clientes, 1.804.665, mais estoque. Só que o estoque aqui é o nosso X, a nossa incógnita, né? A gente precisa descobrir o estoque. Isso é da nossa matemática básica ainda, lá do fundamental, né? Quando a gente aprende lá a achar uma incógnita, né? Muito simples, né? Então, observando os dados da tabela, né, a gente pode concluir que o valor do estoque é simples de achar, né? O ativo circulante, ele é igual à soma da disponibilidade mais cliente mais estoque. Estoque é o nosso X, né, da questão, a nossa incógnita. A gente precisa isolar o estoque para achar o valor dele. Então, isola o X, ou seja, isola o estoque. O estoque vai ficar igual, eu tenho ativo circulante, eu vou passar para o outro lado, né, da igualdade e disponibilidade. Quando muda, né, passa para o outro lado da igualdade, muda o sinal, né? A disponibilidade estava somando, passa diminuindo, então ativo circulante menos disponibilidade. Clientes a mesma coisa, né? Estava somando, mudou, passou para o outro lado da igualdade, muda o sinal, né? Então, menos clientes. Ativo circulante, menos disponibilidade, menos cliente, vai dar o meu estoque. Então tá lá. Estoque igual o total do ativo circulante, menos a disponibilidade, menos estoque. O que sobrar, a diferença, então, é o valor do estoque, né? R$ 189.640. Vimos durante a aula, fizemos exercícios, pelo menos 2 desses exercícios aqui, né, para achar o estoque a gente fez, né? Dá para aplicar isso a qualquer conta aqui do nosso balanço patrimonial, né? Para descobrir qualquer outra conta, desde que a gente, né, compreenda isso, né? A gente tem algumas contas, né, somadas vão fazer um determinado total, tanto no balanço quanto no DRE, por exemplo, tá? Gente, em relação a esse tipo, né, de questão, esse conhecimento do balanço, da sua estrutura e como achar estoque, por exemplo, ficou tranquilo? Ficaram com alguma dúvida? O Arthur mandou um tranquilo no chat. Tranquilo. Legal, Renan. Mariana também tudo certo. Amanda tranquilo. Caroline também tudo certo. Muito bem. Os demais também, gente. Qualquer coisa, qualquer dúvida, participem. Certo. Vamos adiante, então. Próximo item da nossa revisão é a liquidez imediata. A partir do mesmo balanço, né, que a gente viu no exercício ali de exemplo, né, anterior, nós vamos então ver o cálculo de liquidez imediata. A nossa liquidez imediata, né, tem essa fórmula aí que já é conhecida de você, né, a gente viu isso
durante as aulas, fizeram exercícios de liquidez, é a disponibilidade sobre o passivo circulante. Vocês vão lembrar que a liquidez, né, é um indicador financeiro de curto prazo, ou seja, ele mede, né, a capacidade da empresa em curto prazo, né, de cumprir com os compromissos assumidos com terceiros de curto prazo, porque é a disponibilidade, né, ou seja, são recursos de curto prazo, como conta banco, conta caixa e aplicação de liquidez imediata, frente aos compromissos assumidos com terceiros de curto prazo, lá no passivo circulante. Quem é de curto prazo lá no passivo circulante? A gente tem ali impostos a pagar, tem salários a pagar, tem fornecedores a pagar, duplicatas a pagar. Ou seja, em curto prazo, né? Em 30 dias aquilo ali tem que ser resolvido, né? E a liquidez mede se aquilo que a empresa tem lá no caixa, banco, aplicação de liquidez imediata nas suas disponibilidades é suficiente para fazer frente a esses elementos de curto prazo no passivo circulante. Isso é a nossa liquidez imediata. A gente precisa desses dois elementos, né, disponibilidade e passivo circulante, para fazer esse cálculo. Vamos olhar então a esse balanço. Esse balanço aqui está muito direto, né? A gente não vai precisar nem somar ali, né, os elementos para achar a disponibilidade. Já está direto aqui, né? Não precisa somar caixa, banco e aplicação de liquidez imediata. Já está aqui, ó, disponibilidades, muito simples, né? 2.815.925 eu vou dividir pelo passivo circulante. Esse balanço aqui, o passivo circulante está lá embaixo, né? Passivo circulante, R$3.2.640. Divide um pelo outro aqui na nossa fórmula, a gente chega a um índice de 0,94. Vejam bem, liquidez imediata é um índice, né? Não tem multiplicar por 100 aqui para transformar para percentual, né? Então, o resultado da liquidez imediata é um índice. E aí, de propósito, né? Eu não coloquei aqui se esse índice de liquidez imediata ele é satisfatório ou não, porque eu vou perguntar para vocês, né? Pessoal, tendo em vista os limites lá que nós vimos, né? Sobre liquidez imediata para empresas, né? De comércio, industriais, esse valor obtido aqui nesse cálculo, a empresa está dentro do valor satisfatório para liquidez ou não? O que vocês dizem? Acho que não. Acho que não, tá? Por que não? Que é menor. Que é menor? É. Quem mais? Tem que ir lá olhar. Quem não lembra, né? Tem que ir lá olhar qual é a faixa satisfatória para liquidez imediata. A primeira parte da resposta do Renan aí tá ok, né? Acho que não, realmente não tá, né? Dentro dos valores satisfatórios para liquidez imediata. Porque o valor satisfatório para liquidez imediata, conforme a gente viu lá na aula sobre liquidez imediata, e que depois a gente fez os cálculos, os exercícios, né, na segunda parte da aula, o valor da liquidez imediata aceitável para empresas comerciais e industriais são, respectivamente, 0,08 a 0,12. Então, 0,94 está acima e não abaixo, tá, Renan? Certo? A primeira parte da resposta do Renan estava certa, né? Acho que não. Realmente, não está dentro do limite satisfatório. Mas só que em vez de estar abaixo, ela está acima. Ela está acima, tá? Valeu, Renan. Obrigado. Nada. Então, é de 0,08 a 0,12. 0,94 é maior do que 0,12. Então, essa liquidez imediata aqui, ela está fora do valor satisfatório, né? Acima da faixa superior, de 0,12. Certo, gente? Isso aí vocês vão precisar lembrar, né? Estar atentos, estudar para a hora da prova. Que na prova, né? Vocês podem encontrar ali um cálculo simples, direto, né? Só para achar o valor da liquidez imediata, e as alternativas vão ser só números, né? Letra A, 0,80, letra B, 0,50, letra C, 0,94, letra D, nenhuma das anteriores.
a gente marca que a gente calculou, né? Achou 0,94, vai lá, marca, né? Clica, melhor dizendo, né? Vai ser online ali, não vai ser marcar, né? Clica ali naquela alternativa e resolve a questão. Agora, pode acontecer, né? Na prova de estar assim, letra A é 0,94 e está dentro da faixa satisfatória para esse índice. Errado, porque 0,94 não está dentro da faixa, né? Dentro da faixa seria se estivesse entre 0,08 e 0,12. Letra B é 0,94, mas está abaixo da faixa. Não está abaixo, está acima, então estaria errado. Letra C é 0,94 e está acima da faixa aceitável. Aí sim, a letra C estaria certa, né? Porque é 0,94 e está acima da faixa aceitável, que é de 0,08 a 0,12. Dúvida, gente? Pergunta sobre a liquidez imediata? Tudo certo. Legal. Tranquilo. Arthur colocou sem dúvidas ali no chat. A Patrícia colocou entendido. Muito bem. Vejam, né, que a gente já viu algumas coisas teóricas, outras de cálculo, né? Então, fiquem atentos aí, porque vocês vão usar as fórmulas, né? Vão ter que usar a calculadora. Então, tenho isso, né, com vocês aí, né? Tenho as fórmulas, tenho a calculadora em mãos aí, né? Quem vai fazer pelo celular, né? Não faz pelo computador e não tem calculadora, né? Pede um outro celular emprestado para alguém da família, né? Aí usa um celular para ir fazendo a prova e o outro para usando como calculadora, né? É uma boa, né? Ajuda. Muito bem, gente. Então vamos ao próximo item aí da nossa revisão, que é a formação do preço de vendas, né? Utilizando o método markup. A gente viu esse assunto durante as nossas aulas, a gente fez cálculo, né, de exemplo durante a aula, aí depois, na segunda parte da aula, teve exercícios, e nos exercícios vocês tinham que fazer também os cálculos, né, aí de uma forma direta, vocês mesmos pesquisando, usando as calculadoras de vocês aí, né, fazendo os cálculos, para achar as respostas, né. Então fizemos este item aí durante as aulas, mas vamos revisar para a nossa prova, né. Então, método markup para o preço de venda é o custo unitário dividido pelo markup. E o que é o markup? É dado pela seguinte fórmula: 1 menos o percentual de impostos pago pela empresa, mais as comissões que a empresa eventualmente pague para os seus vendedores, por exemplo, mais o lucro que ela deseja. Soma esses três elementos, divide por 100, e o resultado dessa divisão, a gente vai fazer 1 menos, né? 1 menos o resultado que a gente obteve aqui, tá? Esse resultado é o markup. Então, nosso preço de venda vai ser o custo unitário da mercadoria adquirida, enfim, né? Dividido pelo markup. Muito importante aqui, gente, que o markup, na hora que a gente vai somar aqui, né? Os impostos, comissões e lucro desejado, a gente usa só o módulo, né? Usa só o número. A gente não vai usar o porcento. Então, eu não vou colocar na calculadora 10% mais 5% mais 20%. Não. É 10 mais 5 mais 20, por exemplo, se forem esses os valores, né? De imposto, comissão e lucro. Não usa o porcento. Certo? É só o módulo, é só o número, não usa o símbolo de porcento. Vamos ao exemplo de cálculo. Tá? Então, determinado produto possui um custo unitário de R$ 3,50. Ou seja, foi o valor que ele pagou para o seu fornecedor. Né? Essa empresa aqui, ela paga de imposto 28,33%. As comissões sobre vendas, né, paga 5% e deseja ter um lucro, né, de 30% sobre a venda deste produto. A gente precisa colocar isso, então, na fórmula do preço de venda, né, pelo método markup. Está lá. O custo, 3,50, dividido por 1 menos, abre parênteses, está ali o imposto, 28,33, mais os 5 das comissões sobre vendas, mais o 30 do lucro desejado. Tem que somar os 3 e dividir por 100, né, depois.
Vejam bem, aqui a gente vai somar só o número, né? Não usa o símbolo do porcento. Então é 28,33 mais 5 mais 30. De novo, repito, não usa no cálculo da formação do preço de venda pelo método markup, não usa o símbolo do porcento, tá? Então vai dar 63,33, os três somados, que eu vou dividir por 100. Essa divisão aqui vai dar 0,6333. Então vai ser 1 menos o resultado da divisão, 0,6333, que dá 0,3667. Aí sim, agora a gente divide, né, o custo 13,50 pelo índice encontrado, né, 0,3667, vai dar um preço de venda de R$ 9,54. Significa que esse preço de venda, né, ele é o preço ideal para que a empresa consiga ter os seus 30% de lucro, pagar ainda as comissões de 5%, pagar os impostos de 28% e 33% e cobrir o custo, né, da aquisição da mercadoria R$ 3,50, vendendo essa mercadoria por R$ 9,54. Dúvidas, perguntas sobre a formação do preço de venda? Tudo certo. Obrigado, Renan. Paulo mandou tranquilo no chat, o Arthur também. A Mariana mandou tudo certo. Os demais aí que não estão nem perguntando, nem dizendo que está tudo certo, como é que está? Adriano, Amanda, Ana Carolina, Janaína, Jennifer, Leonardo, Lohana, Lívia, Paulo, Thalita, Thiago, como é que estão? Mariana colocou tudo certo, Amanda tudo certo, tudo tranquilo, Patrícia tranquilo, Adriano também mandou tudo tranquilo, a Lohana tudo tranquilo, a Lívia também mandou tudo tranquilo, a Janaína, a Thalita também, legal, gente, ok. Thiago também mandou um ok. A Amanda colocou ali que as fórmulas que eu forneci lá no arquivo são ótimas, legal, ajuda bastante, né, Amanda? É tudo já num arquivo só, né? Todas as fórmulas num arquivo só. Facilita a consulta, né, Amanda? Se a gente tiver que procurar na apostila, né, é um monte de página até achar a fórmula, né? Aí naquele arquivo ali facilita muito. Quem consegue acessar pelo arquivo, né? Ou então já imprimir, né? Ajuda bastante. Sim, alguma pergunta? Assim, em relação ao trabalho disciplinar, na nota final das perguntas, quem não arredondou, perdeu ponto por isso? Erros de arredondamento, né? Ou então uma resposta diferente ali, né? Do cálculo, Tá deveria bom. chegar num valor, chegou num outro ali. Uhum, tá, tranquilo. Tá? Certo, Patrícia, obrigado. Muito bem. Vamos adiante, então, gente. Mais um tópico para a nossa revisão. Agora, nós vamos ao ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é um elemento que também a gente viu durante as nossas aulas, né? Fizemos exercícios. O ponto de equilíbrio é um número muito importante, né? Para qualquer empresa, seja pequena, média, grande, né? Porque ele é um número que vai indicar qual é o valor mínimo que essa empresa tem que faturar, né? Para cobrir os seus custos, né? Então, por isso ele é chamado ponto de equilíbrio, né? Aquele ponto ali, se atingido, né? Equilibra as contas, né? Ou seja, eu tive uma série de custos, né? Para produzir, enfim, para a empresa existir, e esses custos precisam ser pagos, né? Então, quando eu atingir esse número, significa cobrir todos os meus custos. A partir dali, qualquer faturamento a mais, né, a empresa já começa a oferir lucro. Então, esse é o ponto de equilíbrio, esse é o conceito de ponto de equilíbrio, né? A gente viu
durante as nossas aulas e fizemos os cálculos, né? A fórmula do ponto de equilíbrio é o custo fixo total dividido pelo IMC, que é índice de margem de contribuição. Esse índice de margem de contribuição é calculado, né? A fórmula dele é receita total menos o custo variável total dividido pela receita total, certo? Vamos ver aí um exemplo de cálculo. E esses valores, né? Receita total, custo variável total, né? Custo fixo total, são dados no enunciado do exercício, tá? Isso a gente viu aí no exemplo de aula e a gente fez, né? Exercícios ali no Classroom nesse mesmo modelo, nesse mesmo formato, né? Os valores são dados no enunciado do exercício. Então vamos lá. Determinada empresa possui uma receita total de 85 mil. Então já temos um dos elementos da fórmula. Em um custo variável total de 25 mil, outro elemento da fórmula. Além de custo fixo total, 53 mil. Muito bem, tem os 3 elementos necessários aos meus cálculos. Para calcular o ponto de equilíbrio, a gente já viu que precisa do IMC, né? Então vamos calcular o IMC primeiro. IMC vai ser o nosso, conforme a fórmula, né? Nossa receita total, 85 mil, menos o custo variável total, 25 mil. Feita essa subtração, o resultado a gente divide por 85 mil, né? Que é a nossa receita total, conforme a fórmula. Resultado, IMC 0,71. Aqui muito importante, gente, o básico da matemática, né? Primeiro a gente resolve, né? Em uma divisão, primeiro a gente resolve a subtração para depois fazer a divisão, né? Muita atenção em relação a isso, né? Alguns erros aí comuns que acontecem, né? Alguns pegam, né, esse primeiro número aqui, 25 mil, já dividem por 85 e depois diminuem 85. Dá errado, né? Não é assim que funciona a matemática, né? Essa matemática básica lá ainda no fundamental, né? A gente já aprendeu que primeiro resolve, né? Se é para somar, se é para diminuir, primeiro resolve, né? A soma, subtração, né? Ou a operação que tiver em cima, na parte da divisão, para depois dividir, tá? Vamos lá, então. Nosso ponto de equilíbrio vai ser, pela fórmula, nosso custo fixo total, 53 mil, dividido pelo IMC calculado, 0,71. Ponto de equilíbrio, 74.647,89, resultado dessa divisão. Significando que essa empresa tem que faturar esse valor, né, no mínimo, tá, para cobrir os seus custos. Enquanto ela não atinge esse valor, né, ainda não cobriu os custos dela. Tá? No momento que ela atingiu, equilibrou, ponto de equilíbrio. Então, equilibrei meu faturamento e os meus custos. Né? Tudo que eu faturei, até esse momento, 74.647,89, foi suficiente, então, para cobrir os custos. Os valores acima de 74 mil, a empresa já começa a oferir lucros, então. Certo? Bem tranquilo, né? Alguém ficou com alguma dúvida? Tudo certo. Legal, Renan, obrigado. O Arthur colocou sem dúvida, a Patrícia tranquila, a Janaína tranquilo também. Legal, gente. A gente já viu durante as nossas aulas, né? Não é novidade, está se confirmando na nossa revisão agora. A matemática aplicada na administração financeira é muito simples, né? É a matemática básica, né? É somar, dividir, multiplicar, subtrair, né? Essa é a matemática da administração financeira. A grande questão, né, da administração financeira é a interpretação dos valores, né? O que aquele número significa, né? Porque o número precisa ser interpretado para que o administrador financeiro consiga tomar suas decisões, né? Ou consiga fazer a leitura correta da situação do cenário empresarial, né? Econômica e financeiramente falando. O ponto de equilíbrio é um exemplo desse conceito, né? Então, o administrador olha esse número, né? E consegue ver, ponto de equilíbrio, esse número está acima, está abaixo, né, com a situação da empresa. Ele consegue fazer essa leitura, né, da situação da empresa.
um leigo, né, alguém que não estudou administração financeira, né, vai olhar para esse número e não vai entender nada, né, é um número, ok, né, um faturamento. Né? Agora, quem tem conhecimento técnico, olha para esse número e diz, ponto de equilíbrio, 647,89. Vou olhar quanto a empresa faturou até agora. Bom, a empresa até agora, né? Hoje é dia 15 do mês, a empresa faturou 50 mil. Opa, a empresa ainda não atingiu o seu ponto de equilíbrio. Está tendo prejuízo até o momento. Então, dá tempo aí, né? Da empresa tomar ações durante a semana, né? Para aumentar mais ainda as suas vendas, né? Aumentar seu faturamento para fechar o mês no azul, né? Superando o ponto de equilíbrio, fazer uma campanha de marketing, né? Mandar e-mail para os clientes, né? Fazer ações nas redes sociais, né? Fazer movimentos, fazer promoções para melhorar o faturamento da empresa e fechar, né, esse faturamento aí no azul, né? Então, ó, o administrador olhou, o número de ponto de equilíbrio é esse, e está em 50 mil. Aí fez essas ações todas, aí chegou lá no dia 25, né? E olhou, a gente já está faturando aí, né? 80 mil. Então a gente já passou o ponto de equilíbrio e já está tendo lucro, né? Já ia dentro do dia 25 do mês. Então quando for fechar o mês, provavelmente, né? Vai estar no azul. Então é um número que fala, né? A administração é isso, a administração financeira é isso, né? É a interpretação dos números. Porque a matemática em si, né? Aqui é muito simples, né? Então não é um desafio de matemática a administração financeira. A administração financeira, né? É um conhecimento, é uma ciência da interpretação dos números que a gente obtém através da análise, né, do balanço e do DRE. Bom, gente, outra coisa aí que a gente viu, né, durante as nossas aulas, né, foi a análise econômica, né? Não só os conceitos, né, mas os cálculos de análise econômica. A gente já viu que a análise econômica, né, era composta ali, né, por três tipos de análise: análise de lucratividade, análise de rentabilidade, análise de taxa de retorno sobre investimento, por exemplo. Então vamos revisar em especial, na análise econômica de rentabilidade, o RCP, que é a sigla da rentabilidade de capital próprio. O que ele mede? Ele mede o retorno, né, que é gerado por essa empresa a partir dos capitais totais investidos pelos sócios dentro do patrimônio da empresa, do patrimônio líquido. É lá no patrimônio líquido que está registrado todos os capitais que os sócios colocaram na empresa, ou que ainda estão em vias de colocar. Porque no patrimônio líquido está a totalidade daquilo que cada sócio, né, empenhou, né, na empresa. Quando ele já integralizou, o dinheiro já está na empresa. Quando ele ainda não integralizou, é dinheiro que ainda ele vai colocar, né? Está lá no seu contrato social. Então, o patrimônio líquido é esse capital total dos sócios, tá? Vimos isso durante as nossas aulas, né? Vimos esse conceito. A gente fez exercícios também, né, para praticar esse cálculo. A fórmula da rentabilidade de capital próprio é o comparativo, né, entre o lucro obtido e o patrimônio dos sócios no patrimônio líquido, né? Então, a gente verifica, né, qual é o retorno que está sendo dado ao investimento dos sócios a partir daquilo que se obtém no lucro líquido do exercício. Então, vai ser sempre, né, na rentabilidade de capital próprio, olhar para o balanço patrimonial e ver o patrimônio líquido e comparar com o seu lucro líquido do exercício. Tá? Patrícia perguntou se vai ter exercícios hoje. Sim, Patrícia, no início a gente já combinou, né? Que hoje a aula de hoje é revisão e depois da revisão tem exercícios. Inclusive na aula passada também, né? A gente já deixou isso. A gente informou que a gente tem revisão e depois da revisão tem exercícios, tá? Vai ter exercício para a gente praticar, certo? Que nem a gente fez nas aulas anteriores, né? Cada aula tinha conteúdo, depois o intervalo, exercício. Na revisão também vai ser do mesmo jeito, tá? Depois vai ter exercícios para vocês praticarem aí, né? Ficarem bem preparados aí para a prova da tarde. Tá, Patrícia? Fica tranquilo. Então, gente, temos aí 2 quadros, né?
Um é o DRE e outro é o balanço. E a gente vai precisar de um elemento do DRE, o LLE, né, lucro líquido do exercício. A gente vai precisar de um elemento do balanço, que é o patrimônio líquido. Então, rentabilidade de capital próprio, LLE. Vou olhar para o DRE. Só que a gente tem que ter uma atenção especial, né? Se o meu DRE tiver 3 períodos, né? Neste caso aqui tem, né? Ano final 2, ano final 1, ano final 0. Bom, de qual ano eu preciso fazer a rentabilidade de capital próprio? Porque cada ano tem a sua rentabilidade de capital próprio. Eu preciso ler o enunciado do exercício com atenção, né? E ver se pede algum ano específico. Se tem 3 períodos no DRE, vai pedir um ano específico, né? Ou dos 3, ou de 2, ou de 1. No nosso exemplo aqui, está pedindo do ano final 2, né? Então vamos lá olhar o RCP do ano final 2, o LLE, ano final 2 está lá embaixo, né? Do DRE. É a última linha do DRE, né? Lucro líquido do exercício. Está lá. 3.668.546,60. Fica na parte de cima da divisão. Nós vamos dividir pelo patrimônio líquido. Vou olhar o balanço, né? Está aqui o balanço patrimonial. Patrimônio líquido está lá embaixo, né? R$ 6.254.291. Dividir um pelo outro dá um índice de 0,5866. Essa fórmula pede ainda para multiplicar o resultado por 100 para transformar para percentual. Sempre que eu multiplico por 100, então eu transformo para percentual. Ficou um RCP de 58,66%. Então essa é a rentabilidade, né, sobre o capital que foi investido pelos sócios nessa empresa. Detalhe importante, se no exercício, né, o DRE e o balanço tiver só um período, né, aí não tem dúvida, né, de qual período que eu vou fazer o RCP. Se só tem um período, né, é só aquele ali. Né? Não tem outros anos para mim me preocupar. Né? Então, atenção a isso. Alguma dúvida, gente, sobre o cálculo do RCP? Tudo certo. Legal. Rentabilidade foi um dos últimos conteúdos, né, das últimas aulas que a gente teve. Então, tá mais na memória de vocês, acredito, né? A gente teve exercícios também, vocês calcularam, né? Nos exercícios do Classroom aí, esse elemento. E claro, né, nas avaliativas que vocês fizeram lá no Moodle, também tinha, né, esses cálculos aí, valendo nota, né, 1 ponto nas avaliativas lá. Muito bem. Então vamos a mais um elemento de revisão. Agora, rentabilidade, agora do capital total, né? Então a fórmula é o RCT, faz a razão entre o LLE e o ativo total. Bom, se na fórmula anterior, né, a gente verificava a rentabilidade, né, sobre o capital investido pelos sócios, agora aqui a gente verifica a rentabilidade sobre tudo aquilo que a empresa investiu no seu ativo. Então a empresa tem lá no ativo dela, tem caixa banco, ela tem investimentos, ela tem o imobilizado, né? Tem prédio, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios. Ela investiu e a estrutura, o patrimônio dela está no ativo. Será que, frente ao resultado que ela obtém lá no seu DRE, né, no lucro líquido do exercício, essa empresa está tendo rentabilidade? Está valendo a pena investir lá em tudo aquilo no ativo? Está tendo rentabilidade positiva? É isso que diz o nosso RCT, tá? Então, o RCT é dado pela fórmula LLE, lucro líquido do exercício, dividido pelo ativo total. Divido um pelo outro, acho o índice, esse índice eu multiplico por 100 e chego ao percentual, então, de rentabilidade do capital total. Nesse caso aqui, esse balanço e esse DRE tem 3 períodos, né? É o ano final 1, 2 e 3. E no nosso exemplo aqui, a gente vai fazer o RCT do ano final 1. Então, LLE do ano final 1, está lá embaixo, né? Está aqui o DRE. Lá embaixo, lucro líquido do exercício, ano final 1, 1.849. Divido pelo ativo total do ano final 1. Então, vou olhar o balanço, ano final 1. Lá embaixo, a última linha está lá, total do ativo, 45.074. Dividir um pelo outro, dá um índice de 0,41.
A fórmula pede para multiplicar por 100 para transformar para percentual. Então fica um RCT de 4,1%. Significando que o dinheiro que essa empresa investiu no seu ativo está tendo rentabilidade, né? De 4,1% no ano, né? Tranquilo, gente? O Adriano não está nada tranquilo. O Adriano só vai ficar tranquilo depois da prova, Adriano. Tranquilo. Legal, Renan. Arthur, tranquilo. Paulo Vitor, sim. Thiago, ok. Muito bem. Caroline mandou um ok. Certinho, obrigado, Carol. Muito bem, então vamos adiante. Próximo item aqui da nossa revisão é o grau de endividamento. Até comentamos, né, mais cedo, logo no início, acho que foi uma pergunta, acho que foi do Matheus, né, sobre como é representado, né, os resultados. Então a gente viu, né, os resultados são representados ou por índice ou por percentual, né. No entanto, a gente comentou que o grau de endividamento, ele é uma exceção, né, porque o grau de endividamento ele pode ser um índice, né. Se eu multiplicar ele por 100, eu posso representar o grau de endividamento em percentual. É um caso, né. A fórmula do grau de endividamento, ela é representada pela sigla letra E ou GE. Em ambos os casos, né, a fórmula é única, né, é o passivo exigível dividido pelo ativo total. Alguns autores utilizam a letra E, outros autores utilizam as letras GE, né, mas ambas significam grau de endividamento. Nesse caso aqui, então vamos calcular o grau de endividamento passivo exigível pelo ativo total. Lembre, passivo exigível é a soma do passivo circulante mais o passivo não circulante. A gente precisa olhar lá para o passivo, olhando esse balanço patrimonial aqui, olhando para o passivo, nós temos ali o passivo circulante, 3.002.640, e o passivo não circulante, 3.836.500 reais. Somos dois, deu ali 6.839.140. Após a soma, eu divido pelo total do ativo. O total do ativo está ali, né, no balanço, na última linha do ativo está ali, né, 11.639.490. Dividir um pelo outro, deu 0,59. Esse aqui eu poderia representar por percentual? Poderia, né? Esse aqui dá para fazer vezes 100 e daria 59% de grau de endividamento. Tá? Não coloquei aqui a condicionante, né, da situação, porque também quero perguntar para vocês. Esse grau de endividamento, gente, está num grau satisfatório ou insatisfatório, de acordo com aquilo que a gente aprendeu? Insatisfatório. Perfeito, Renan. É isso aí. Muito bem. Insatisfatório, porque o valor satisfatório vai até 0,5, né? O ideal é mais próximo de zero, é claro, né? Mas é aceitável, né? Ainda é considerado satisfatório, um grau de endividamento até 0,5 ou 50%, né? Aqui nesse caso está acima de 0,5, já está em 0,59, quase 0,6, né? Então, grau de endividamento insatisfatório para esse cálculo dessa empresa. Certo, gente? Muito bem. Vamos adiante. A qualquer momento, gente, tendo dúvida, tendo pergunta, participem, mandem no chat, habilitem o microfone para trazer as dúvidas e perguntas de vocês. Imobilização do capital próprio é um outro tópico aí muito importante para a nossa revisão, aí, para nos preparar para essa prova da tarde. A imobilização do capital próprio é dado pela fórmula ICP igual
ao ativo permanente dividido pelo patrimônio líquido. Lembrem, o ativo permanente, ele não é uma conta que eu vou achar de forma direta dentro do balanço patrimonial. O ativo permanente, ele é uma composição, né? Ativo permanente é investimentos mais o imobilizado mais o intangível. Ele está lá no não circulante do balanço patrimonial, né? Do ativo não circulante. Se dentro do ativo permanente eu tenho só investimento, o ativo permanente vai ser só os investimentos. Se no ativo permanente eu tiver investimento e intangível, e não tiver o imobilizado, o ativo permanente vai ser só investimento e intangível. Somos dois. Se tiver os três, aí somos três, né? Então, o ativo permanente vai ser um desses três, ou dois deles, ou os três somados. Aquilo que tiver. Então, vamos ver esse balanço que está aqui na nossa tela. O ativo permanente dessa empresa, o não circulante está lá. Dentro dele nós temos investimentos e temos imobilizado. E não tem aqui intangível. Então, esse ativo permanente vai ser investimento mais imobilizado. Investimento 18.704, imobilizado 104.277. Somos dois, dá 122.981, né, de ativo permanente. Dividido pelo patrimônio líquido, vamos olhar ali, lá do lado direito do balanço patrimonial, né, passando ali o passivo circulante, passivo não circulante, o próximo é patrimônio líquido, né? Tá ali, no ano 1, 108.038. Então, eu divido o ativo permanente do primeiro ano pelo patrimônio líquido do primeiro ano e acho um ICP, imobilização do capital próprio, no ano 1, de 1,14. Esse grau de imobilização, 1,14, o que ele nos diz, né? É bom, é ruim? Aí nós temos as nossas condicionantes, né, de interpretação para o ICP, né? Quando o ICP é menor que 1, igual a 1 ou maior que 1. Então está aqui, quando o ICP é menor do que 1, vai indicar que os recursos próprios da empresa, né, foram plenamente suficientes para financiar o seu ativo. Não foi o caso, né? Esse ICP aqui não deu menor que 1. Porque se fosse menor que 1, seria suficiente para pagar lá que a empresa tem no seu ativo. Quando é igual a 1, vai indicar que a empresa tem só o suficiente, apenas o suficiente, né, no patrimônio para cobrir o seu ativo permanente. Agora, quando o ICP é maior do que 1, que é o caso do nosso cálculo aqui para o ano 1, né, foi 1,14, então maior do que 1, então está ali a última linha, né, das condições, é o nosso caso aqui desse cálculo. ICP maior que 1. Indica que houve necessidade de capital de terceiro para financiar os bens e investimentos. Então a empresa precisou, não foi suficiente o patrimônio líquido da empresa para custear o seu ativo permanente, no caso aqui investimentos imobilizados. A empresa teve que buscar outros recursos terceiros para conseguir financiar isso. Tranquilo, gente? ICP, todo mundo vai acertar? Tranquilo. Legal. O Arthur mandou um tranquilo no chat ali também. Muito bem, gente. Então, a Lívia mandou um tranquilo ali também no chat. Peço desculpas a vocês, a voz não está boa hoje, né? Estou com acho que rinite alérgica, né? Mas estamos indo. Thiago mandou um ok. Certo, gente. Então vamos ao próximo item aí da nossa revisão. O próximo item da nossa revisão é um item teórico, né? Então está lá na teoria da apostila, né? A TMA, taxa mínima de atratividade, né? A TIR, né? Taxa interna de retorno, está lá a TIRM, né? Esses três conceitos, né? 3, 4 conceitos, eles estão presentes lá na apostila e foi um dos desafios aí de uma das nossas aulas, né? Vocês tiveram, né, que para fazer os exercícios de uma determinada aula, né, pesquisar na apostila esses conceitos, pela conta de fazer essas atividades sobre TIR, TIRM e TMA.
certo? Em muitos momentos, né, durante as nossas aulas, na verdade, teve isso, né? Algumas coisas a gente trabalhou durante a aula, né, para vocês depois fazerem os exercícios, principalmente a parte de cálculos, né, a gente viu bastante as fórmulas, né, os conceitos, e outras coisas, né, outras questões que estavam presentes ali nos nossos exercícios, vocês tinham que também pesquisar, né, tinham que pesquisar na apostila, rever slide, até rever alguma coisa de aula ao vivo, né, para conseguir fazer. Faz parte do nosso processo de ensino-aprendizagem, né, esse momento de pesquisa de vocês. Taxa mínima de atividade foi um dos casos, lembro bem disso, né, eu programei ali um exercício e vocês, para dar conta de fazer, responder com correção, tinham que ter, né, feito a pesquisa lá na apostila, tinham que fazer a pesquisa na apostila para poder responder. Então, conceito da taxa mínima de atratividade, tá, é um dos métodos utilizados para analisar a viabilidade econômica de alguns tipos de investimentos na empresa, né, para ver se esse investimento ele é ou não viável. Esse é o conceito da taxa mínima de atratividade. Verificar a viabilidade econômica de um investimento. Tá? A empresa vai ampliar, a empresa vai adquirir uma nova máquina, equipamento, vai fazer algum tipo de investimento, calcula a TMA para verificar se é viável ou não, né? Esse é o nosso conceito aí de TMA. Esses nós não temos, né, cálculos, né, mas é um conceito presente aí na nossa disciplina e que pode, né, ser muito útil aí, hashtag fica a dica, né, para vocês na hora de fazer a nossa avaliativa. Muita atenção, então, ao conceito de TMA. Tranquilo, gente? Podemos fazer o nosso intervalo? Vocês querem fazer alguma pergunta antes do intervalo? Tudo certo. Tudo certo? Agora são 10h25, nós voltamos às 10h26. Voltamos às 10h41, nosso intervalo. 15 minutinhos, tomar um café, fazer um lanche, né? Respirar um pouquinho. E na volta do intervalo a gente faz a nossa chamada. Depois da chamada, a gente vai fazer os nossos exercícios de revisão ali no Classroom. Certo, gente? Então, no intervalo eu fecho a câmera e o microfone. Abro de novo câmera e microfone às 10h41. Ninguém precisa desconectar, né? Fica todo mundo conectado. Para não perder tempo, né? Na hora do retorno do intervalo, né? Quando retorna, eu já abro a chamada, já começo a fazer a chamada, né? Se aí desconectou, vai tentar reconectar, de repente já passou o seu nome na chamada, né? Certo? Então tá, gente, daqui a pouquinho. Bom café aí.